Claude Cowork. Se você sabe que ele existe, mas não sabe muito bem para que ele funciona, qual a diferença dele para o Claude Code, para o Claude normal e o que você faz com tudo isso, não sofra. No vídeo de hoje eu vou te explicar num tutorial completo, passo a passo, mesmo que você não saiba nada sobre o Claude, tudo que você precisa saber sobre o Cowork para entender se ele é a ferramenta certa para você e como você extrair o máximo desse negócio. O Claude oferece 3 tipos de ferramenta: o chat normal, o Cowork e o Claude Code. A diferença é: o chat normal é o tipo de coisa que você vai usar puramente na internet. Você vai usar no seu celular, você pode usar no seu computador, no navegador, mas em princípio é um negócio que funciona lá na nuvem. O Claude Cowork, diferentemente, ele funciona diretamente no seu computador, assim como o Claude Code, com a diferença de que o Claude Code ele é mais voltado para a galera que é mais desenvolvedora, entende mais de código, que não é o meu caso, e se você, como eu, não tem pretensão de virar desenvolvedor, o Claude Cowork ele é o meio do caminho entre o chat, que você simplesmente vai fazer perguntas, e o code, que vai fazer aplicações poderosas. É uma forma de você criar coisas interessantes usando os arquivos locais do seu computador, sem que você manje muito desse negócio de tecnologia e desenvolvimento. E para isso, você vai baixar o Claude, você simplesmente tem que entrar no seu navegador, você vai jogar lá no Google Claude Cowork, vai aparecer esse negócio aqui. Você vai baixar, vai instalar e você vai ter esse cara aqui. Você vai acessar tudo mais e você vai chegar finalmente no seu Claude Cowork. O que você vai sacar é que para você fazer login nisso aqui você precisa ter uma conta paga. Então, se você não é o tipo de pessoa que está disposta a pagar nada pelo Claude Cowork, bom, não é para você. O Claude Cowork ele funciona especificamente se você está dentro de algum dos planos pagos, ou o Pro ou o Max. E aqui você vai ter uma interface parecida com o que é o chat, com algumas diferenças. Aqui você tem o Claude Code versus o Claude normal. Você vai ter a sua pasta de projetos, em que aqui você vai ter uma janela de contexto para cada uma dessas coisas. Então eu tenho um aqui para minha mentoria de negócios, um especificamente relacionado às viagens, um para Ordena, que é o meu serviço de assistente pessoal, e um para o meu canal do YouTube. Aqui embaixo você vai ter os artefatos. O que são artefatos? São páginas que você publica. Você cria alguma coisa aqui dentro, numa interface animal, e o Claude sobe para você numa página que você pode compartilhar com outras pessoas. Então aqui, por exemplo, eu estou desenvolvendo aqui um sistema de controle financeiro da Ordena para os meus clientes, de forma que eles consigam acompanhar suas despesas num painel interativo que atualiza em tempo real usando Open Finance. Eu não sei o quanto sou incrível para você, mas para mim, que não sabe nada de código, é absolutamente incrível ser capaz de fazer isso. Então, aqui fica a parte dos seus artefatos. Logo aqui embaixo você vai ter as suas tarefas agendadas. O que são tarefas agendadas? Dentro do Claude Cowork você tem a possibilidade de criar tarefas que ele vai fazer sozinho por você. Então, eu criei aqui uma tarefa para ele todo dia buscar promoções relacionadas a milhas. Então, coisas da Livelo, da Azul, Smiles, da Latam, todo tipo de coisa. É um baita de um trabalho procurar isso na unha, isso é uma coisa que os meus clientes precisam, então eu criei aqui uma tarefa. Então todo dia de manhã, 6 horas da manhã, o Claude roda isso aqui e manda para o meu e-mail um resumo das principais promoções que rolaram no dia e se tem alguma coisa relevante que vale a pena passar para os meus clientes, que é muito legal. O despacho ele serve para quando você tiver pelo celular mandar o Claude fazer alguma coisa. Eu particularmente não uso muito isso aqui, na hora que eu estou no Cowork eu gosto de sentar para fazer. E a gente chega nas partes mais interessantes, que são as personalizações. Aqui a gente vai ter a magia que é o negócio. Uma delas é as habilidades. Habilidades é você pegar todo um processo de coisas que você faz, simplificar num comando em que o Claude roda tudo isso para você. Então, o que eu fiz, por exemplo, no meu caso foi, no meu negócio de assistentes pessoais, eu tenho aqui os contratos das assistentes. Dentro dos contratos das assistentes, eu posso simplesmente pedir para a assistente me mandar o CNPJ, quando eu vou contratar ela manda, eu subo aqui dentro do Claude, eu rodo o skill dizendo contrato da assistente, e pronto, magicamente ele preenche todo o contrato para mim, coloca ele pronto para ser assinado, eu simplesmente coloco o e-mail da pessoa lá, ela assina e funciona maravilhosamente bem. Todo tipo de tarefa repetitiva que você faz com alguma frequência e que tem múltiplos passos encaixa lindamente nisso aqui. Além disso, você vai ter os seus conectores. O que são os conectores? É você vincular o Claude Code com outros tipos de serviço, como por exemplo o Gmail, o Google Agenda, o Google Drive, o Trello, e isso aqui é maravilhoso. Por que eu consigo fazer? Eu consigo pedir para o Claude procurar coisas nos meus e-mails para mim. Claude, procura lá para mim quando foi que eu fiz o contrato com o cliente X. Ô Claude, verifica para mim se eu recebi um e-mail sobre tal coisa.
Claude, escreve para mim um rascunho de um e-mail que eu preciso mandar para um cliente falando XYZ. Claude, agenda para mim no meu calendário uma reunião com fulano de tal para tal dia, o e-mail dele tá aí no calendário, procura aí e coloca lá. Então tem coisas absurdamente maravilhosas que ele consegue fazer como um assistente de baixo custo, que, putz, não dá para viver sem. E agora eu estou no momento em que eu estou criando fluxos automatizados aqui dentro para funcionar dentro do negócio. Então, por exemplo, hoje o nosso controle das assistentes pessoais funciona dentro do Trello. Então, as minhas assistentes, elas têm quadros dentro do Trello, em que elas vão atualizando as tarefas dos clientes e tudo mais. Só que é meio sacal a gente ficar checando tudo isso na unha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma tarefa em que eu peço para o Claude dar uma olhada e trazer o que mudou de ontem para hoje, e com isso eu tenho um relatório de avanço das minhas assistentes de ontem para hoje, sem eu ter que sentar com elas para perguntar o que foi que aconteceu. Cara, isso é maravilhoso, eu não preciso nem entrar lá, simplesmente chega para mim, o que é mágico. E aí a gente chega nos plugins. Os plugins, eles são conectores com habilidades junto, e você pode muito frequentemente aproveitar coisas que a própria Anthropic faz. Então a Anthropic, ela tem vários plugins que são interessantes aqui dentro e que permitem que você opere o seu negócio de uma forma absolutamente incrível, com altíssimo nível de produtividade, coisas de design, engenharia, finanças, dados, gestão de produto, vendas, o que você imaginar você consegue encontrar aqui. Então, ao invés de você começar do zero e pedir de uma forma assim, pô, vê aí como é que faz tal coisa, dá uma olhada nas minhas finanças, você consegue aproveitar skills já estruturados da própria Anthropic, que criou o Claude para começo de conversa, para fazer tudo isso funcionar. E, cara, isso aqui é muito maravilhoso. De uma forma concreta, André, qual que é a diferença concreta que eu posso ter aqui dentro do Claude Code versus... do Claude Code não, do Cowork versus o chat? É o principal de você poder brincar com as suas pastas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, vamos adicionar uma nova pasta aqui, que é a nossa pasta de downloads. Eu vou falar, sim, permitir, organiza os arquivos dessa pasta. E ele vai organizar para você. Você deixa aqui funcionando, é muito maravilhoso. Eu fui meio ousado aqui que eu deixei no Fable, não precisava ter colocado aqui. Dá para ter deixado no Opus ou até no Sonnet, isso aqui funciona. Quanto mais alto você escolher o seu modelo, mais tokens você vai gastar, o que significa que mais rápido vai acabar o seu poder computacional. Você vai encontrar isso aqui dentro de uso, entre as configurações, aqui dentro de uso, você vai ter o quanto que ele usou na sua sessão, todos os modelos, quanto que inicia e tudo mais. Então aqui que você vai ter este controle. De uma perspectiva de personalização, tem uma outra coisa bem importante aqui dentro, dessa parte aqui da sua conta geral, que é você assegurar que o Claude Cowork está dentro daquilo que você gostaria em termos de instruções e linguagens. Então, o que foi que eu fiz? Aqui, dentro de geral. Eu não coloquei especificamente para o Claude Cowork, daria para colocar instruções, eu simplesmente fui para as instruções globais. Ó, as instruções aqui se aplicam para todas as sessões do Cowork, mas eu coloco simplesmente aqui nas instruções globais. E aqui são as instruções principais de como é que o Claude deveria operar na hora de mexer nas minhas coisas. E aqui eu gostei de usar o método que o Andrei Karpathy usa, que é um dos fundadores da OpenAI, que é basicamente como ele deve falar comigo, seja direto e conciso, como eu quero que ele responda, pense antes de agir, não presuma, não esconda a confusão, me mostre os prós e contras para tomar uma decisão, sempre simplifique antes de complicar o negócio, buscar o mínimo possível para resolver o problema, não ficar especulando coisas malucas, mudanças cirúrgicas, então é sempre mexer o necessário, não ficar mexendo um monte de coisa, recomeçando tudo, e sempre uma execução orientada a metas para garantir que as coisas funcionem bem. Então, essas instruções aqui me ajudam a ter o Claude dentro de uma forma de operar efetiva e ele não fazer qualquer coisa maluca que ele não deveria estar fazendo, e ele só vai revisar coisas que precisam ou com base nas necessidades específicas, ou ele vai me perguntar antes, que é o que eu gosto que ele faça. Então, voltando para cá, para a organização dos arquivos, eu posso revisar, vamos ver, cara, pode fazer por tipo, só organizar sem limpeza, não mexer, pode deixar lá. Aqui ele vai organizar meus arquivos, simples e fácil.
e a hora que eu for para minha pasta de downloads, tudo vai estar pronto. André, você pode usar isso só para organização de pastas? Não. Eu sou um cara bem organizado, se você olhar meu desktop, você vai ver que tem muito poucas coisas aqui. Tem essencialmente áreas, projetos, sistemas, a gravação de tela que eu fiz um pouco antes dessa aqui, para o nosso tutorial, mas eu não uso tanto para organização. Agora, eu gosto de usar muito para projetos. Então, eu vou criar um projeto de alguma coisa com um cliente, eu alimento tudo dentro da pasta e com isso, dentro daquela pasta, dentro daquele projeto, o Clojure tem todo o contexto para operar. Ou então eu quero que ele resgate alguma coisa no meu computador. Ó, eu montei uma apresentação aqui para um cliente X e eu quero que você dê uma analisada, mexa nela, ou ajusta, ou então traga sugestões, enfim. É a ideia de você poder mesclar o poder da inteligência artificial com o poder que você tem dentro dos seus arquivos, que tem todo o contexto da sua vida, do seu trabalho, que é o que faz toda a diferença no Cloud Cowork. André, faz sentido ter o Cloud Cowork versus o chat? Total. Para começar, que você se familiarizar com a ideia de operar usando IA em tudo que você faz, imbuído dentro das suas atividades, é talvez a atividade mais importante que você pode ter ao longo dos próximos, 50 anos. E segundo, que facilita muito sua vida. Você poder falar com o Claude e pedir coisas para ele é absolutamente maravilhoso. Ok, já terminou tudo para mim. Se eu for aqui para minha pasta de downloads, que estava uma zona, você vai notar que agora está bem mais arrumadinho do que estava antes. Tá perfeito? Não tá, mas eu também não dei instruções nenhuma para ele. Mas, putz, do que tava, isso aqui era uma baita de uma zona que você não tem uma ideia. Então, isso aqui é poderoso. Se você fosse fazer isso na unha, você provavelmente não faria, seu computador possivelmente tá uma zona também. Então, assim, o Claude vai te ajudar a organizar tudo, ele vai te ajudar a ter uma eficiência absurda ali dentro, e você se acostumar com a ideia de ter isso dentro do seu computador é talvez uma das coisas mais incríveis que você pode fazer. Pô, André, mas eu não tenho certeza se eu quero ir pro Claude. E o ChatGPT? Eu ouvi dizer que o ChatGPT é muito bom e eu não tenho certeza se faz sentido realmente ir pro Claude. Cara, se você tá na dúvida se pra você o melhor é o ChatGPT ou é o Claude, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar qual é melhor pra você.